Boa noite, a paz. Estão me ouvindo bem? Tá chegando aí? Tá. Então vamos lá. É uma alegria estar aqui com vocês mais uma noite para a glória e honra do nome do nosso Senhor. Amém? E o texto está Romanos 1:1. Romanos 1:1. O texto diz assim: Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escreva essa carta. Amém? Pode sentar. Ficar à vontade na casa do Senhor. Então, eu consegui, que eu sempre acho difícil para quem prega, pegar um versículo e pregar. E eu consegui escrever 5 páginas. Não é o comum, né? Quando a gente pega um versículo, já tem uma preocupação. Será que vai dar tempo, né? Ou será que eu vou acabar em 10 minutos? E eu me senti muito tagarela dessa vez. Eu me superei. Mas eu prometo que eu não vou ler 5 páginas. A gente só vai conversar. É que quando eu penso, é muito mais longo, né? Do que quando a gente vem aqui ministrar. Amém? E o tema desse mês é um cristão que tem o coração de servo. E eu tenho certeza que vocês já ouviram muita coisa sobre isso esse mês, porque eu sou a última a falar disso, e literalmente a última, né? Que é o último culto do mês. E com muita alegria, porque ser servo é algo que mexe com a gente, né? Não dá para ser cristão sem ser servo. É uma coisa junto da outra, né? Quem se acha cristão e não serve está equivocado. Por quê? Porque o nosso ministério começa a partir do ministério de Jesus. E o ministério de Jesus é ministério de quem serve. Então não adianta. Se você quer poder, glamour, luxo, está na igreja errada. O cristianismo é para quem almeja, deseja ser tão livre que se coloca como servo. Amém? E a gente vai pensar um pouco sobre isso. Eu queria começar fazendo uma reflexão sobre o momento que a gente vive. E eu não sei se sou só eu ou se vocês têm a impressão que quando a gente começa a mexer ali na internet, a gente vive um momento meio esquisito. Quer dizer, para quem nasceu, já tinha internet, eu acho que é diferente. Mas para nós, depois dos 40, por aí, é um mundo novo e estranho, né? Né? As irmãs que estão aí mais na minha idade estão concordando. Por quê? Porque quando eu era criança,
eu ouvia assim, que no futuro todo mundo teria 15 minutos de fama. E eu acho que a gente chegou nesse momento. Todo mundo é famoso. Há 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar neurociência, neurologia era difícil. E hoje eu estou até falando disso porque eu comecei a alimentar uma página no Instagram com conteúdo voltado para a saúde. E, então, acaba chegando muita coisa para mim, né? E eu começo a ver que todo mundo é neurocientista hoje. É assustador. Todo mundo conhece o córtex pré-frontal. Da minha época, de 15 anos atrás, quando eu comecei a estudar, era uma coisa, né, que difícil até, que neurologia de verdade é difícil, gente. Não é tão fácil quanto a internet diz que é, né? E a gente vive isso, a superficialidade de assuntos profundos. Isso é assustador, não é? Tanto assunto denso e profundo, como neurologia e outras áreas aí, que as pessoas se sentem especialistas. E todo mundo tem uma opinião. E aí eu fico pensando em Paulo, né? Porque a gente vai pensar e aprender um pouco com Paulo hoje. E Paulo, inteligente, conhecedor, de uma época muito rica de conhecimento da humanidade, numa época de muitas descobertas, do início de toda a ciência. E está aqui dizendo escravo de Cristo. Não é loucura? Na verdade, então, ser servo vai meio na contramão dessa superficialidade. Mergulhar de onde a gente está, do raso para o profundo. Lembra aquela passagem dos artelhos, dos joelhos, do lombo, né? Dos dedinhos do pé, que são os artelhos, do joelho, das costas. É esse. O caminho do servo é pegar tudo que ele tem e mergulhar nesse mar chamado Jesus. Um mar profundo. Um mar que não admite superficialidade. Um mar que exige. Então, você tem dois caminhos. Ou você é cristão e servo, ou você fica na beirada olhando. Já ouvi falar desse Jesus aí. E tem gente na igreja que já ouviu falar de Jesus, mas nunca foi servo. Mas nunca mergulhou. E isso é assustador. Porque a gente vinha até conversando com o pastor e pensando sobre coisas assim. A gente ouve um discurso na internet assim: seja protagonista, seja dono da sua própria narrativa, esvazie-se de si mesmo. Isso muito na igreja, viu, gente? Esvazie-se de si mesmo. A Bíblia fala, né, que é necessário que eu diminua e que ele cresça.
né? Mas vamos parar para pensar um pouco. Existe hoje um bando de gente manipuladora que quer o quê? Que você se esvazie. Para pôr o quê dentro? Deus? Não. Ele mesmo, mandando em você. Paulo era protagonista da sua história. E por quê? Porque até hoje a gente fala de Paulo. Porque Paulo serviu tão perfeitamente a Cristo que ele já nem se reconhecia. Ele só via o Cristo que habitava nele. Entende? Então é para deixar tudo que eu sou? Não. Vem do jeito que está. E o Senhor dá um jeito nisso aí. O Senhor corrige. É para eu me esvaziar? Calma. Porque senão a gente vive... Vocês já assistiram Sonic? Lá vem uma cultura bem densa e pesada, de uma informação bem rica. Vocês já assistiram Sonic? Já jogaram Sonic? Até o pessoal da minha idade jogou Sonic. Tem lá o Robotnik, o vilão do Sonic, no filme, no desenho lá, que eu fui assistir só porque o Lucas quis, que, né? A gente é maduro, né? Aparece lá o Robotnik, num robô imenso, e ele pequenininho lá na cabeça do robô. Aquele robô todo vazio. E ele minúsculo. E é isso que a internet, a mídia, os coaches, influencers, os caras que vão te ensinar a ser rico, os pastores não tão bem intencionados querem. Por quê? Porque você pequenininho, dentro do seu corpo, tem muito espaço para ser manipulado. O único Deus que se propõe a ser teu Senhor, meu Senhor, e te permite estar inteiro, com algumas modificações, estar inteiro, que não tem medo de você estar inteiro, é o Senhor Jesus. Amém? Você pode glorificar Ele por isso? Então, vamos lá. O texto começa assim. Eu, Paulo. A primeira coisa que a gente tem que saber para ser servo é quem eu sou. Quem você é? Coloca lá no telão lá a música que eles cantaram, Filho. Coloca aquele pedaço que fala, como que é, Gé? Filho, sou filho. Isso. Eu sei quem eu sou filho amado. Você sabe quem é? Ah, mas o que eu sou não serve para Deus. Não, a gente já vai falar disso daqui a pouco. Você sabe quem é? Porque é isso aqui que você é. Então, você não tem que sumir. Você tem que dar espaço para que Cristo cresça. Aonde? Como que você vai servir? Como que você vai se esvaziar?
diante de Cristo se você nem sabe quem é? Se você já se esvaziou tanto que vive por aí tentando encher. Encher do quê? Eu vou naquele pastor lá, que ele me revela até o CPF. Eu vou naquele coach que ele ensina a ganhar dinheiro. Eu vou seguir aquela, porque ela é muito inteligente. Gente, se eu não sei quem eu sou, eu não tenho condição de servir. Então, saiba quem você é. Saber quem a gente é nos liberta. Olha, cuidado com esse discurso. Cuidado até em igreja. E eu não tenho medo de falar que eu não sou pastora da igreja. Não estou sendo antiética. Olha, cuidado até em igreja. Que começa com aquele discurso. Se esvazie de você. Para quem entra? Para quem? Eu, Paulo, diz aí. Eu, Sandra, diz aí seu nome. Eu, de novo, eu, exatamente. Quem serve ao Senhor? Eu, Sandra. Eu vou até contar uma coisinha para vocês. Está muito em discussão aí se deve dar testemunho no meio da pregação, durante a pregação. Gente, eu sou muito a favor de ouvir o texto sendo pregado e ministrado. Eu sou uma pessoa até chata para ouvir pregação, mas eu vou te falar, a experiência ainda é o que nos diferencia nessa época em que tem muito cristão que nem acredita que Deus age. Então, não troque a pregação por um testemunho, mas, além da pregação, também ouça as experiências, porque é saber que Deus ainda age e faz no meio de nós. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? A igreja está quietinha hoje, não gosto. Então, eu lembro de uma vida que eu tive aí, meio traumatizada, conduzida pelo trauma. Até Jesus entrar na minha vida, muita coisa foi conduzida pelos meus traumas. Entende? Porque se você não entende que Jesus é o seu Senhor, tudo vai ser seu Senhor. Seus traumas, sua história, sua família, o coach da internet, né? Aquele curso que você comprou em 10 vezes sem juros, o pastor mal intencionado, tudo vai dirigir sua vida. Saiba quem você é e saiba quem você serve. Amém? Eu vivia conduzida pelo meu trauma. E muitas vezes, eu, sem medo de errar, digo que o inimigo de Deus, o nosso inimigo, me entristecia com um discurso que chegava ao meu coração. Antes que eu nascesse, minha mãe teve uma filha que morreu no hospital. O nome dela era Tânia. E não saía da minha cabeça que se a Tânia tivesse sobrevivido, eu não teria nascido. Então,
Isso me pegava de um jeito. Olha como a mente da gente é. E olha aonde Satanás quer plantar sua semente. Na mente. Por isso esse discurso na internet. Porque a nossa mente está sendo leiloada a preço alto. Mas, sobretudo e por tudo, existe alguém que comprou. Não, ele não entrou em leilão. Ele comprou a preço de sangue. Ele comprou a preço de cruz. A minha e a sua vida. A minha e a sua mente. Porque Ele é a nossa mente agora. Amém? Então, isso me entristecia de um jeito. E eu fui procurar o significado do nome dela. E eu não lembro direito, porque, graças a Deus, eu não penso mais sobre isso. Mas era pertencente a Deus, alguma coisa assim. Depois vocês olhem aí, Tânia. E eu sempre pensava, puxa, teria sido muito melhor. Talvez ela fosse uma filha melhor, uma esposa melhor, uma mãe melhor. Toda vez que eu me sentia pequena, o Robotnik, sabe? Pequenininha dentro de tudo que o Senhor nos chamou para ser, diminuída pelo trauma, diminuída pela ação, eu pensava isso. Até que, já convertida, de vez em quando esse pensamento voltava. E um dia eu orei. Falei, Senhor, eu não quero mais sentir isso. Eu não quero mais pensar sobre como seria. Eu sou sua filha. Eu sou o seu plano. Eu faço parte. E aí Deus me falou assim, você já viu o significado do seu nome? E eu nunca tinha visto. Porque era tão focado naquilo que eu não seria, que eu esqueci daquilo que eu era. E aí eu fui ver. E Sandra vem de Alexandre. O que ensina os homens. E Cristina é em Cristo. O que ensina os homens em Cristo. Gente, isso foi uma cura para o meu coração, porque Deus me disse quem eu era. Não, eu não sou perfeita. Estou caminhando para ser. Estou olhando para mim e para Cristo, que é isso que o Senhor nos faz, nos mostra. Quando nos convertemos, Ele coloca um espelho na nossa frente e a figura dele do lado. A gente olha para o espelho e fala, está ruim, né? E olha para ele e fala, mas tudo é isso que você tem aí dentro é massa na mão do oleiro. Tudo isso que você tem aí dentro de você não é para se esvaziar, é para se transformar. Transformar no quê? Na semelhança com Cristo. Tudo que você tem é importante. Ah, mas eu fumava, eu bebia. Não, gente. Por que uma pessoa convertida deixa de fumar e de beber? Porque ela olha e aquilo não... Como não tem mais vazio, que todo... Isso é da psicanálise, todo exagero revela uma falta. Tudo que a gente exagera é porque está faltando algo.
Como não tem mais vazio, eu não tenho mais porquê. Não é de fora para dentro. Por quê? Que a pessoa que não se converteu, acha que se converteu, não consegue parar de fumar. Porque é difícil. Mas, quando ela verdadeiramente for liberta, e eu creio que o Senhor está libertando nessa noite, não só cigarro, o Senhor está libertando essa noite comportamentos, formas de lidar, formas de se relacionar, formas de viver que não combinam com aquilo tudo que você tem dentro de você quando você compara com Cristo. Amém? Por que eu não vou para a balada? Porque, gente, não faz mais sentido. Eu fui na formatura do Pedro no começo do ano. Até então, quando estava ali na colação de grau, tudo mais, foi. Gente, acabou. Começou a música. E aí não serviam mais nada, só cerveja e sei lá o que mais. Não dava para ficar. Não, porque o ouvido já não aguenta mais, entende? Não é. Eu não saí com medo de tomar bronca do pastor. Eu saí porque aquilo ali não faz sentido. Até um ponto fez. Era a comemoração da vitória do Pedro, mas passou disso, gente, não dava. Por quê? Porque quem está cheio daquilo que Cristo encheu, não suporta o vazio do mundo. Entende? Então, presta atenção. Saiba quem você é. Eu, Paulo. Eu, Sandra. Eu, Gé. Eu, Pedro. Eu, filho de Deus. Como está escrito ali. Tirado. Como estava escrito ali, da forma mais linda e poética. Eu sou filho de Deus. E filho de Deus não se enche com qualquer coisa por aí. Por quê? Não, gente, não é o sacrifício. É difícil? Não, no começo é. Porque Deus está moldando, está mexendo, está transformando. Transformando o quê? O que tem aí dentro de você. Para quê? Para parecer com Ele. Então, não se esvazie. Deixa que Jesus transforma. Amém? Não se esvazie por nada nem por ninguém. Deixa que o Senhor vai dando aquele jeitinho, vai mexendo aqui, mexendo ali. E a gente vai amadurecendo e conhecendo aquilo que o Senhor tem para nós. E aí sim, a gente vai se sentir tão livre, que a gente vai ser escravo com alegria. Amém? O texto diz assim, eu, Paulo, então, eu sei quem eu sou. Não estou falando da irmã Socorro, não. Eu estou falando de mim. Eu, Sandra, que mais? Escrava de Cristo. Consegue falar? Diz aí. Eu? Fala seu nome. Escravo de Cristo. Esse Jesus é antagônico demais. Gente, não tem nada simples no Evangelho. Ele é tão simples, para mentes tão elaboradas, que a gente funde diante de Jesus.
que o Evangelho é tão simples que é confuso de entender. Entende? Você vai ser tão livre, tão livre, tão livre que você vai escolher ser escravo. Escravo, em algumas traduções, servo. Por quê? Não, porque não é escravo do jeito que a gente conhece. É escravo do amor, é escravo da promessa. Eu sou escrava da promessa de Deus. Eu sou escrava do futuro que há nele. Eu sou escrava das ruas de ouro, né? Do som do céu. Eu sou escrava da promessa. E ser escrava da promessa é muito diferente do que ser escravo do jeito que a gente conhece aqui. Comendo mal, sendo maltratado, apanhando. Não. Aliás, Paulo, entenda, nesse mundo que todo mundo quer esvaziar, quem não está sendo leiloado? Quem sabe quem é e a quem pertence. Você vai cair na conversa do coach? Não, eu espero que não. Você vai cair na conversa do cara que vendeu um curso para te fazer rico? Não, não está a leilão. Meu coração, minha mente não estão a leilão. Estão o quê? Subjugados aos pés do Senhor. Estão escravizados, sim, sem medo de errar. Escravizados por quem? Pela promessa de Cristo. Amém? Você pode glorificar a Deus, estou te achando muito triste. Paulo era inteligente. Quando Paulo está lá andando, né, Paulo, cidadão romano, servia, né, a política da época e perseguia quem? Cristãos. Mas ele não era inteligente? Ele não era cheio de coisa errada? Paulo deixou de ser inteligente quando passou a servir a Cristo? Não. O que houve em Paulo? Só mudou, só virou a chave, só usou tudo aquilo que ele tinha dentro dele, que ele, gostando ou não, antes de ser convertido, foi Deus que colocou. Porque, gente, eu acredito mesmo que Deus, ele nos capacita de acordo com aquilo que ele quer nos usar. Então, num momento em que todo mundo quer ser pastor e todo mundo quer negociar isso, o Senhor, ele coloca na sua vida coisas que vão fazer o reino crescer, Alice. Não tem medo daquilo que o Senhor confia a sua vida, porque isso vai fazer o reino dele crescer. Não é para você. Sinto muito se você achou que era. Não é. Não é. Então não adianta se vangloriar de algo que não me pertence. Se você fala bem, Deus vai usar, né, Fabíola? Cadê a Fabíola? Deus vai usar.
Se você se expressa bem, Deus vai usar. Se você ora bem, Deus vai usar. Quem te deu isso? Então é para você se esvaziar? Não, gente. É para você se encher das coisas que Deus te confiou. E cada vez mais, cheio daquilo que Deus te confia, você não vai se achar a última bolacha do pacote. Por quê? Porque você tem consciência de que quem te confiou aquilo é o dono de tudo. É o dono de todos os dons, de todas as harmonias, de todos os arranjos, de todos os sermões, de tudo aquilo que é bem feito. É Ele. E você só tem que estar cheio. Porque uma pessoa pequena tem um Deus pequeno. Um Deus que cabe no bolso da calça. Não. Seja grande em Cristo. Seja forte em Cristo. Com a força que é dele. Pois na nossa fraqueza, a força dele é. Seja grande, seja forte em Cristo. Não se esvazie, se encha. Nada de síndrome de Robotnik. Ouviram? Nada disso. É preencher-se do amor de Deus, do conhecimento de Deus, da palavra de Deus. Me dá uma raiva, uma vontade de morrer de catapora quando a pessoa quer ser pastor, nunca leu a Bíblia. Aí você vai aconselhar, você aconselha a pessoa. Irmão, tem que estudar um pouco mais. Aí, não, você só se firma naquilo que você sabe. Irmãos, se não fosse Deus, eu não ia saber nada. Entende? O problema não é eu saber. O problema é eu achar que eu sei por conta própria. O problema não é eu tocar bem. O problema é não submeter isso ao Senhor. O problema não é eu pregar bem. O problema é achar que eu tenho alguma coisa com isso. Eu só tenho uma coisa a fazer: me encher dele. Ele vai dar a palavra, ele vai inspirar a pregação, ele vai dizer para quem dizer, ele vai orientar quem vai ser liberto. E hoje eu insisto, eu sei que não tem ninguém rodando e sapateando, mas hoje é noite de libertação de comportamento, amém? Então, vamos lá. Paulo, eu já descobri que tudo bem eu me amar, tudo bem eu gostar de mim, porque Cristo me ama, porque Cristo gosta de mim. E tudo bem eu ter defeitos, que os meus defeitos vão cada vez mais se diminuir e parecer cada vez mais com as virtudes que vêm do Senhor. Amém? Todos nós temos uma caminhada e tanto para aprender do Senhor, para viver daquilo que o Senhor nos ensina. Todos temos mudanças. E aí hoje a gente vive um evangelho ralo, um evangelho superficial, que diz assim: Deus te ama do jeito que você é. Irmão, é verdade. É verdade. Vem do jeito que você é. Vem do jeito que você está.
Deus te ama do jeito que você é, mas Ele vai transformar. Porque servo se permite transformar na medida do Senhor, na régua do Senhor. Não sou eu, não é uma doutrina, não é evangelho. Não tem céu se não houver mudança. Amém? Para mim, para você e para todo mundo. Adúltero não pode. Tem que se consertar, irmão. Tem que se arrumar. Quero me vestir de qualquer jeito? Não dá. Crente postando foto. Não dá, gente. Vigia. Vigia. Porque é aquilo que eu espelho, aquilo que eu transmito. Cuidado. Então, todo mundo tem o seu fraco. Eu lembro de um amigo, pastor, que ele dizia assim: irmã, o meu fraco é mulher, mas eu nunca traí. Mas eu sei que é. Por quê? Porque eu, Paulo, eu me conheço. E ele falava assim: o que eu faço? Tem um tipo determinado de mulher que é meu fraco. Se vem para o meu lado, eu me afasto. Ele falou: eu não vou ser amigo, eu não vou ter intimidade, eu não vou dar carona, eu não vou ficar conversando sozinho. Por quê? Porque não, ela não está fazendo nada. Eu sei o meu limite. Entenda? Entende? Eu sei do meu limite, irmãos. Eu sei. Eu sei aonde a porca torce o rabo aqui. E eu não dou sorte para o azar. Eu não vou bobear aonde eu sei que é meu fraco. Entende? São estratégias de quem? De quem quer servir. De quem quer ter como seu Senhor a Jesus. Porque se eu não sou, se eu vivo do meu limite, se eu vivo escravo do meu pecado, eu não sou mais servo do Senhor. Amém? São coisas que nos tiram do caminho, são coisas que nos afastam de ser verdadeiramente servo de Deus. Amém? Então não se esvazie. Saiba quem você é. Saiba aonde é o seu limite. Saiba o que você pode e o que você não pode fazer. Tem um monte de conversa sobre mas pode beber, não pode beber. A Bíblia não fala. Irmãos, se algo me tira, por exemplo, eu não tenho problema com bebida, mas eu não sei se meu filho vai ter. Eu vou beber em casa? Ainda que eu não precise, eu possa beber socialmente. Eu vou beber perto do meu filho, eu não sei como será isso para ele. Então, não é uma questão de estou pecando porque eu estou bebendo. Isso combina. Eu posso levar meu filho à ruína, o irmão que me vê bebendo à ruína, porque para ele a bebida é um problema. Não posso, então. Não vou. Por quê? Porque não combina com ser servo. Entende? Eu sei que a palavra é um pouco dura hoje, né? Mas como ser servo. E ser servo é pegar tudo aquilo que Paulo tinha, perceber que
Quando ele percebe que tudo aquilo que ele tem, na verdade, não é dele. Quando Jesus aparece para ele e ele fica, quem sabe o que acontece com Paulo, ele fica cego. Mas eu não controlo nem meu próprio corpo, quanto mais o que está dentro dele. Entende? Paulo percebeu ali que ele não era quem ele achava que era. Ele tinha um monte de coisa dentro dele que foi emprestada e depositada por Deus para que ele fosse aquilo que a comunidade precisaria que ele fosse. Amém? Por que Paulo é protagonista? Porque o protagonista é isso, é saber quem é. Eu sou quem? Filho de Deus. Eu estou protagonizando a minha história. Eu estou colocando na mão de quem é realmente dono. Eu sou filho de Deus, mas eu tenho os defeitos. O que eu faço com eles? Não testo. Não testo porque eu vou cair. Então, eu sou quem eu sou, com qualidades que Deus colocou ali, com defeitos que são meus. E eu quero me parecer mais com Cristo. Saiba para que você é chamado. Eu sou Paulo, escravo de Cristo, e chamado a ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus. Sabe para que você serve? Para anunciar as boas novas de Deus. Não, está muito fraco esse glória a Deus. É glória a Deus. Tem que ser alto. Vai de novo. Glória a Deus. Isso. Você é chamado para ser apóstolo, para anunciar as boas novas de Deus. Isso todo mundo é chamado. De que forma? Bom, aí vocês conversam com o pastor depois. Ele explica as formas que dá para servir. Tem gente que vai ser pastor, ministro de música, vai orar, vai estar à frente da intercessão, vai ser líder de alguma coisa. E tem os ministérios que a Bíblia fala e depois o pastor explica para vocês. Dentro daquilo que a Bíblia nos fala e que o Senhor nos chama, saiba para que você foi chamado. Porque se você sabe a quem você serve, e se você sabe que se você sabe por quem você foi chamado, e se você sabe para que você foi chamado, a forma de fazer isso é o que menos importa. Gente, quando eu me converti, você sabe o que eu queria fazer na igreja? Eu queria ser do Ministério de Música. Mas Deus não me chamou para isso. Definitivamente não me chamou. Mas se você perguntasse para mim, é que Deus não pergunta. Deus não pergunta. Se Ele falasse para mim, serva minha,
que você quer fazer? Eu ia falar, Senhor, eu quero tocar. Eu fiz aula de música um tempão, gente. Órgão, clave de sol e de fá. Gente, não toco nem parabéns para você. Não é meu chamado. E normalmente, quando eu me dedico, eu me saio bem nas coisas. Mas, gente, a música não era para mim. Ela não me queria. E aí, o que eu ia fazer? Fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí eu vejo um monte de gente que chega para mim e fala, eu queria tanto pregar. Aí eu já penso, bom Deus. Eu não falo, né? Eu só penso, bom Deus, se o Senhor for com ele igual foi comigo, não vai pregar nunca. Porque tem coisas que a gente até aprende com esforço, mas tem um chamado do Senhor para você e se sinta especial por isso. Porque Ele chamou para fazer aquilo. Saiba para que você foi chamado. Paulo descobriu rapidamente. Você sabe que Paulo oficialmente não é apóstolo, né? Quem entrou no lugar de Judas foi Matias. Agora, quem é mais conhecido, Matias ou Paulo? Por quê? Porque, ainda que o homem não chame, Deus te chama. Amém? Não, acho que você não ouviu isso. Você não entendeu, não. Ainda que você não seja chamado pelos homens, você será chamado por Deus. Você pode glorificar o Deus nessa noite? Porque Ele te ama, te chama e te abraça de uma forma como nenhum outro abraça. Abraça o teu serviço. Se coloca na presença de Deus e fala para Ele que você quer servir. Fala para Ele que você quer ser servo. E eu vou orar por vocês essa noite, porque o Senhor está colocando aqui no meu coração. Eu queria pedir para o Jé voltar a cantar aquela música, Jé, do filho. Quero que você feche um pouquinho os teus olhos